Luís, o Primeiro-Ministro ontem, ao falar daquela medida do IRS, das tabelas de retenção, disse que era para injetar liquidez nas famílias portuguesas. O Ministro das Finanças hoje disse que é para antecipar liquidez às famílias portuguesas. Esta é uma expressão um bocadinho mais correta do que aquilo que se vai passar, certo? Ou está-me a escapar alguma coisa? Bom dia, essa é a expressão correta. Na realidade, aquilo que o Primeiro-Ministro e aquilo que o Governo português anunciou foi uma redução de cerca de 2% nas retenções na fonte que vamos sofrer em 2021 e que essa medida custará cerca de 200 milhões de euros aos cofres do Estado português. Ora, a retenção na fonte é uma antecipação de imposto. A maior parte dos portugueses tem a ideia de que o IRS que paga é o que vem no seu recibo de salário. O recibo de salário é um pagamento a prestações. A conta real do imposto vem quando entregamos a declaração de IRS. E que chega em 2022. E essa vai chegar em 2022. Quando entregamos a declaração de IRS, também há este conceito que as pessoas têm de há um acerto de contas com as minhas deduções. Mas não é só com as deduções, é mesmo com a taxa. As taxas de retenção na fonte estão mais ou menos pensadas com as taxas finais, mas não são exatamente iguais. E, portanto, há sempre um acerto. Só para termos ideia, em 2019, o acerto que o Estado português devolveu aos contribuintes portugueses foram 3 mil milhões de euros. O que é que isto significa? Significa que todo este valor de 3 mil milhões de euros é uma antecipação que fazemos ao Estado que não devíamos ter feito. E nesta altura é virtualmente impossível calcular quanto é que isso vai ter impacto no bolso das pessoas, porque ainda não se sabe quais é que são as tabelas, só se conhece em janeiro. Nem era expectável que se soubesse, porque os orçamentos de Estado não têm as tabelas de retenção na fonte, só têm as taxas e os escalões finais. Só os vamos conhecer em dezembro. Só vamos saber em janeiro. Janeiro. Normalmente, meio de janeiro, final de janeiro. E isto decorre de o imposto estar nas taxas finais e nos escalões. Não tendo sido mexidos, Exato. o Orçamento de Estado e a proposta não teriam que ter nada sobre as retenções na fonte. Mas há mais novidades no orçamento em relação ao IRS? Em relação ao Pequenos IRS, acertos. há um acerto que não é tão pequeno quanto isso. Há uma alteração estrutural nas mais-valias dos imóveis que estão em atividades. Simplificando para quem nos está a ouvir, o alojamento local, que provavelmente é aquele mais paradigmático e que as pessoas melhor Isso diz muito compreendem. às pessoas e foi muito afetado agora na altura da crise. Quem tem imóveis no alojamento local passa a ter sempre um imposto quando tira o imóvel da atividade. O ano passado havia uma exclusão de imposto se tirasse o imóvel da atividade para arrendar e o imóvel ficasse arrendado durante o período de 5 anos. Isso desaparece, passando sempre a haver imposto quando o imóvel sai, e esse imposto é calculado por referência a um rendimento, e esse rendimento é 1,5% do valor patrimonial tributário, que é o valor que está nas cadernetas prediais. Tem escrito nas finanças. Sim. Isto multiplicado por N, que é o número de anos em que eu tive aquele imóvel afeto à minha atividade. E, para complicar, a dividir por 4. Porquê? Porque há aqui um pagamento de prestações deste imposto. Em vez de pagar tudo quando eu tiro o imóvel da atividade, eu vou paulatinamente pagar esse imposto ao longo de um período de 4 anos. Ainda não se sabe se vou ter que manter a atividade aberta ou não, mas vou ter este pagamento de imposto. Para além disso, se eu a seguir vender efetivamente o imóvel, durante um período de 3 anos, qualquer ganho que eu tenha continua a ser tributado naquilo que é a categoria B, como se fosse o rendimento da atividade. Passados 3 anos é a categoria G. Qual é a diferença? É que enquanto categoria B eu pago imposto sobre 95% da mais-valia. Enquanto categoria G eu pago imposto sobre 50% da mais-valia. Exato. E por isso este novo regime faz com que eu, à saída da atividade e tirar o imóvel da atividade, tenho imediatamente que pagar um determinado imposto e mantenho a tributação da mais-valia como categoria B se eu vender nos primeiros 3 anos, ou eu pago a mesma mais-valia passados 5. Luís, mas isso é ir diretamente às pessoas que, por causa da pandemia, pela redução muito natural que foi causada pela crise da atividade turística, nós vemos isso nos sites de imobiliário, estão a pôr todos, estão a retirá-los todos dessa atividade. Isso é ir diretamente às pessoas que ficaram afetadas por uma questão pandémica, digamos assim, com a redução da atividade turística.
Eu não consigo explicar o motivo por Sim, trás mas, desta alteração. mas é um novo imposto, não é? O ano passado, aquilo que se dizia era eu posso tirar os imóveis da atividade, nomeadamente o alojamento local, para destinar ao arrendamento por falta de património imobiliário, sobretudo nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, e era um incentivo para se retirar do alojamento local para destinar ao arrendamento. Com este novo regime, não há, de facto, esse incentivo e há, de facto, o pagamento de imposto. E há, inclusivamente, uma regra que eu acho que ainda vai deixar correr muita tinta junto dos constitucionalistas, porque há uma regra que diz que as mais-valias que estavam suspensas deixam de ter o regime de suspensão que está em vigor até ao final deste ano para passar a ter este novo regime já a partir de 1 de janeiro de 2021, o que é de constitucionalidade, no mínimo, duvidosa, uma vez que se vai tratar mais-valias que já aconteceram de acordo com o regime que não estava em vigor quando as operações foram realizadas. Obrigado, Luís, pela explicação. Eu, em nome da Dileita, que agradeço.